Imagine a seguinte cena: seu marido, com um sorriso que mais parece um aviso, põe a mão no seu ombro e diz, quase como um favor: amor, que tal você sumir por uma semaninha? É aniversário da mamãe e a gente precisa comemorar sem preocupações. Foi assim que Marina recebeu o convite para se ausentar da própria casa. Mas em vez de aceitar passivamente, ela decidiu dar uma lição. E antes que você continue lendo, pare um instante e pense: quantas vezes você já ignorou sinais de que algo estava errado só para manter as aparências? Marina e André estavam juntos havia 7 anos. 7 anos de concessões, de engolir palavras, de ver a paixão que um dia ardeu como fogo se transformar em uma brasinha quase apagada. Ela se lembrava do início, quando André era seu porto seguro, o homem forte em quem podia se apoiar. Agora, ele era apenas uma sombra daquele que jurara amar. Profissional brilhante, Marina dominava a arte da persuasão no trabalho, fechando negócios e conquistando clientes com facilidade. Mas em casa calava-se. Cada opinião sua era um risco, cada palavra poderia detonar uma discussão. André se via como o chefe da família, e qualquer sinal de independência dela era interpretado como uma ameaça ao seu poder. Ele chegava em casa exausto, ou pelo menos era o que dizia. Marina via o cansaço nos seus olhos, mas desconfiava que era só desculpa para justificar a frieza, o distanciamento. Jantava em silêncio, os olhos grudados no celular, e logo se trancava no computador, supostamente para trabalhar. Mas ela sabia, aquelas risadas abafadas, os sobressaltos quando ela entrava no quarto, os sorrisos furtivos. André não estava só trabalhando. Alguém ocupava seus pensamentos e não era ela. Marina se esforçava para salvar o casamento. Afinal, como dizia sua mãe, família é sagrada, e sagrado exige sacrifício. Ela perdoava as indiferenças, engolia as humilhações, preparava seus pratos favoritos, comprava presentes caros, tentava ser a esposa perfeita. Mas nada adiantava. André permanecia distante, indiferente. A crueldade dele era sutil, mas cortante. Interrompia suas frases, ignorava suas queixas, menosprezava seus sentimentos. Se ela reclamava de cansaço, ele respondia com ironia: ah, eu então não estou exausto? Se falava de uma dor de cabeça, o conselho era seco: toma um remédio e para de frescura. Nunca perguntava como estava seu dia, o que a incomodava, o que a fazia feliz. Para ele, ela era invisível. E então havia Galina Petrovna, a sogra. Uma presença constante, uma voz que nunca se calava. Para ela, Marina era uma eterna aprendiz, e ela, a mestra absoluta. Criticava tudo: a forma como Marina arrumava a casa, se vestia, o fato de não ter filhos. Você não sabe fazer um simples borde, dizia, enquanto contava pela 100ª vez como ela era impecável na cozinha, como ela sabia administrar um lar. Marina engolia cada palavra, sabendo que discutir era inútil. Galina Petrovna não cedia, não ouvia, apenas ditava. E André? Ele sempre tomava partido da mãe. Mãe só quer o nosso bem, e justificava, como se as palavras dela não fossem facas disfarçadas de conselhos. O pior era a solidão. Marina se sentia uma estranha na própria casa, uma convidada indesejada em uma vida que já não lhe pertencia. Até que apareceu Kira. Jovem, ousada, sedutora. Marina viu como André a olhava, como ria de suas piadas, como se transformava na presença dela, atento, galante, quase outro homem. Kira não escondia o interesse, entrava no escritório dele sem bater, ajustava sua gravata com familiaridade, ria alto demais das suas brincadeiras. E Marina, com o coração apertado, assistia a tudo, sabendo que o pior ainda estava por vir. Até que, uma noite, viu eles em um café, tão próximos que seus corpos quase se fundiam. As mãos entrelaçadas, os olhares cúmplices, as risadas que soavam como traição. O mundo de Marina desabou. Não eram mais suspeitas, era uma verdade nua e cruel. Uma semana antes do aniversário de Galina Petrovna, André fez o pedido: por que você não vai passar uns dias na casa da Svetlana? Mamãe quer comemorar em paz, só nós dois. Marina estranhou. André nunca fora tão solícito com a mãe. Qual Svetlana? A que tem bebê? Não vai dar certo, tentou argumentar. Mas ele evitou seus olhos, impaciente. Não importa. O que importa é que você não esteja aqui. A mensagem era clara, ela era um estorvo. Poderia ter gritado, feito um escândalo, exigido respostas. Mas Marina já conhecia o script. Anos de silêncio a ensinaram que suas lágrimas não mudariam nada. Então concordou. Claro, André. Vou sim. Enquanto ele, aliviado, se afundava na tela do notebook, ela já estava no táxi, rumo ao apartamento de Irina, sua colega de trabalho. Divorciada, afiada e sem papas na língua, Irina era uma das poucas pessoas que enxergavam sua dor, e que não tinham medo de cutucá-la.
Eu sabia que esse safado estava tramando algo. Explodiu Irina assim que Marina cruzou a porta. E aí? Vai fugir como uma covarde ou vai encará-lo? Marina balançou a cabeça. Não vou a lugar nenhum. Vou ficar. Preciso ver com meus próprios olhos. 2 dias se passaram em uma agoniante espera. Marina resistia à tentação de ligar, de mandar mensagens. Sabia que qualquer movimento seu poderia alertá-lo, fazê-lo se esconder melhor. Era como caçar um animal ferido, só que a presa era o homem que um dia jurara amá-la. Observava à distância, os pacotes de supermercado sendo entregues, as garrafas de vinho, os buquês de flores que não eram para ela. Até que na noite de sábado viu Kira saindo do prédio, um sorriso triunfante no rosto. O coração de Marina batia tão forte que doía. Ela não aguentava mais esperar. Às 8 da noite entrou em um táxi e voltou para casa. A tempestade que há muito se formava dentro dela estava prestes a desabar. E dessa vez não haveria mais silêncio. As mãos suadas apertavam a bolsa com força. Marina pagou ao motorista sem sequer olhar para ele, os dedos trêmulos enquanto contava as notas. Um suspiro profundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas geladas, e então ela se dirigiu ao prédio. A porta do apartamento estava entreaberta. Uma frieza desceu pela sua espinha. Andrei nunca deixava a porta destrancada. Ele era obsessivo com segurança, trancas, alarmes, senhas que mudava a cada mês. Algo estava errado. Muito errado. Os passos de Marina eram silenciosos, quase fantasmagóricos, enquanto avançava pelo corredor escuro. Apenas a luz fraca da rua filtrava pelas frestas das cortinas, mas era suficiente para enxergar o vulto dos sapatos espalhados pela entrada, sapatos que não eram seus. E então, vindo da sala, o som inconfundível de risadas, música alta, copos tilintando. Uma festa. Na sua casa. Ela parou, imóvel, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O ar pareceu espessar, pressionando seus pulmões. Cada batida do seu coração era um martelo contra as costelas. Respire. Observe. Não reaja ainda. Marina se aproximou da porta da sala com a precisão de um predador. 1 passo. 2. Até que finalmente viu. A cena era tão grotesca que por um instante seu cérebro se recusou a processá-la. A mesa de jantar, sua mesa de mogno, herdada da avó, estava coberta por uma toalha de festas que ela nunca tinha visto, pratos sujos, garrafas de vinho pela metade. No centro da sala, como atores em um palco de teatro do absurdo, estavam eles, Andrei com um copo de cristal na mão, rindo como se não houvesse amanhã, Kira, usando seu roupão de seda azul marinho, aquele que ele lhe dera no aniversário de 5 anos juntos, com a desculpa de que combina com seus olhos, e Galina Petrovna, esparramada na sua poltrona Yames, a que ela economizou por meses para comprar, vestindo seu vestido novo de Milano, o que ela usará apenas uma vez, na viagem de negócios, que Andrei nem sequer comentara. O cheiro de carne grelhada e perfume barato de Kira misturavam-se ao ar, criando um odor nauseante. Marina sentiu o gosto amargo da bile na garganta. Eles estavam celebrando. Celebrando o quê? Sua ausência? Sua humilhação? Por um segundo, a raiva explodiu dentro dela, quente e cega, uma força que ameaçava consumi-la. Mas então, como um rio que de repente congela, tudo dentro dela se aquietou. Não haveria gritos. Não haveria lágrimas. Não haveria satisfação para eles. Sem um som, Marina tirou o celular do bolso. O clique da câmera soou como um tiro no silêncio relativo da sala. Primeiro, o quadro geral. A mesa postiça, os sorrisos falsos, a cena de um lar que nunca foi dela. Depois, os detalhes. O rosto de Kira, os olhos brilhantes de triunfo, a mancha de batom no copo de Andrei, os dedos de Galina Petrovna sujos de molho na sua toalha de linho egípcio. Cada foto era uma faca silenciosa e precisa. Quando terminou, guardou o telefone na bolsa e cruzou os braços. Só então eles anotaram. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. A música parou. Os risos morreram. 3 pares de olhos se viraram para ela, como se tivessem visto um fantasma. Andrei foi o primeiro a reagir. Levantou-se tão rápido que a cadeira caiu com estardalhaço. O que diabos você está fazendo aqui? Rugiu, avançando em sua direção. Este é o meu apartamento também. Marina não piscou. Com uma calma que a assustou, ela se virou para a estante e pegou uma pasta de couro preto. Abriu-a com gestos lentos, deliberados, e jogou um maço de papéis sobre a mesa. Aqui. Seu dedo indicou uma linha no documento. Leia com atenção. Especialmente a parte que diz proprietária exclusiva, Marina Volkova. Comprei este apartamento antes do casamento. Você nunca esteve no contrato. Nunca. Ela sorriu. Um gesto frio, sem alegria. Então não. Não é seu. É meu.
E vocês têm 15 minutos para sair. O rosto de Andrei passou do vermelho da fúria para o branco do pânico. Ele agarrou os papéis, os olhos correndo pelas linhas como se esperasse que as palavras mudassem por magia. Isso é uma mentira. Sua voz tremia. Você não faria isso. Eu já fiz. Marina virou-se para Galina Petrovna, que pela primeira vez na vida parecia pequena. O vestido, seu vestido, estava amassado, como se a velha leoa tivesse sido pega em uma armadilha. E você disse baixinho, quase caricioso, sempre me disse que eu era fraca, que não sabia me impor. Pois olhe bem. Um gesto amplo para a sala, para os documentos, para o relógio na parede. Aqui está sua lição. Kira tentou intervir, os olhos úmidos de lágrimas falsas. Marina, por favor, me escute. Eu não queria que fosse assim. Andrei disse que vocês estavam separados, que ele ia deixar você? Calha a boca. Andrei a cortou com um olhar tão venenoso que Kira recuou, como se tivesse levado um tapa. Mas Marina nem sequer olhou para ele. Você acha que eu acreditaria nisso? Perguntou, estudando Kira com um desdém clínico. Você é patética. Uma oportunista que se agarrou ao primeiro homem que prometeu lhe dar o que você não merece. Um suspiro. Mas não se preocupe. Você vai ter o que quer. Só não aqui. Não com ele. Ela olhou para Andrei, que agora parecia um homem afogado, lutando por ar. Vocês têm 10 minutos. Ninguém se mexeu. Galina Petrovna abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Andrei tentou protestar, mas Marina já havia se virado, deixando-os para trás como lixo a ser varrido. Na cozinha, ela serviu uma xícara de chá. Ouviu os passos apressados, as vozes abafadas, o som de coisas sendo jogadas em bolsas. Não se virou. Não quando a porta bateu. Não quando o silêncio finalmente voltou. Só então ela pegou o telefone e descou para o chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras. Agora. Enquanto isso, no escritório de vidro e aço onde Andrei passará anos construindo uma fachada de competência, as paredes ecoavam o som frio da burocracia corporativa, reputação da empresa, ética corporativa, inadmissibilidade de situações como esta. As palavras do diretor de RH caíram como marteladas, cada sílaba cravando um prego a mais no caixão de sua carreira. No final não houve discussão, nem espaço para explicações. A foto falava por si, um documento irrefutável de sua traição, não apenas a Marina, mas aos valores que jurara defender em cada contrato, cada aperto de mão, cada sorriso falso em happy hours regados a uísque barato. Assinaram-lhe a papelada. Demissão por iniciativa própria. Andrei tentou argumentar, gaguejou desculpas esfarrapadas, mas os olhos do diretor já estavam voltados para o próximo item da agenda. Ele era apenas mais um processo encerrado, o nome a ser riscado da folha de pagamento antes que a tinta da caneta secasse. Quando saiu do gabinete, a porta se fechou atrás dele com um clique definitivo. O ar-condicionado do corredor pareceu gelar sua pele. Foi então que Kiara, a mesma que horas antes ria de seus trocadilhos e tocava seu braço com fingida admiração, aproximou-se, os lábios pintados de um vermelho que agora pareciam a cor do alerta. E agora? Perguntou ela, os dedos brincando com a alça da bolsa de grife, como se já calculasse quanto tempo levaria para encontrar outro patrocínio. Não sei. A voz de Andrei era um fio de cinza. Perdi tudo. Tudo? Kiara arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. E a apartamento? Você sempre disse que era seu. Não é. Ele riu, um som seco, sem humor, nunca foi. Pertence a Marina. E eu não moro mais lá. O rosto de Kiara se transformou. A máscara de preocupação desabou, revelando o cálculo por trás, as noites no sofá de couro italiano, os jantares em restaurantes que ela nunca pagaria, o status que agora evaporava como fumaça. Seus olhos se estreitaram. Então você mentiu pra mim. A voz dela cortava. Você me disse que era seu, que era nosso futuro. Quis impressionar você. Andrei passou a mão pelo cabelo, súbito consciente de como suava. Desculpa. Você não é nada. Kiara cuspiu as palavras, virando-se com um giro de saltos que ecoou como uma sentença. E eu me envolvi com um nada. Ela se foi, deixando-o ali no meio do saguão, sob os olhares furtivos dos colegas que já o evitavam como uma mancha no tapete persa da empresa. Pela primeira vez, Andrei sentiu o peso real da solidão. Não a solidão de quem escolhe estar só, mas a de quem é abandonado até pelas sombras. Enquanto isso, Galina Petrovna não se conformava. Telefonemas furiosos para Marina. Você está arruinando a vida do meu filho. Eram atendidos com um silêncio polido antes do clique seco da linha sendo desligada. Ameaças, súplicas, tentativas de chantagem emocional. E a família? O que será dos netos que você nunca nos deu? Esbarravam na mesma parede. Marina não cedia.
A porta daquela casa, antes aberta por obrigação, agora era uma fortaleza. As fechaduras novas brilhavam como um aviso. Galina Petrovna, acostumada a dobrar o mundo à sua vontade, e funcionários, maridos, até o tempo pareciam curvar-se a seus caprichos. Deparou-se com algo que não podia comprar nem intimidar: a dignidade de uma mulher que finalmente havia se cansado de ser pisoteada. Ela tentou pressionar Andrei. Fale com ela. Exija seus direitos. Mas o filho estava quebrado, um boneco de trapos jogado no sofá do apartamento alugado que mal podia pagar. As mãos que antes assinavam cheques agora tremiam ao segurar um copo de vodka barata. Foi só quando Galina Petrovna o encontrou no escuro, os olhos vazios fixos na parede, que algo dentro dela estremeceu. O que você fez, meu Deus? Sussurrou, sentando-se ao seu lado no chão frio. A resposta veio em um soluço. Eu estraguei tudo, mãe. Eu fui um idiota. Pela primeira vez, ela o abraçou sem exigir nada em troca. E pela primeira vez, viu nele não o herdeiro de seu império, mas um homem frágil, pagando o preço de sua própria estupidez. Marina, enquanto isso, tomava seu chá. O sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e lilás, como se a natureza mesma celebrasse sua liberdade. O apartamento estava silencioso, não o silêncio opressor de antes, cheio de ressentimentos não ditos, mas a quietude de um espaço finalmente seu. Ela respirou fundo, sentindo o aroma da camomila subir como uma promessa. Lembrou-se de tudo: as noites geladas ao lado de Andrei, o veneno doce das palavras de Galina Petrovna, a humilhação de descobrir a traição não como um segredo, mas como uma piada de que todos riam menos ela. Lembrou-se de como engolira lágrimas para servir o jantar, de como dobrava as roupas dele com mãos que tremiam de raiva contida. Mas agora, aquelas mãos estavam firmes. Olhou-se no espelho e reconheceu a mulher que devolveu seu olhar, não uma vítima, mas uma sobrevivente. Os olhos tinham a mesma cor, mas a luz dentro deles era diferente. Ela sorriu, não o sorriso tenso de antes, praticado para esconder dor, mas um sorriso verdadeiro, que nascia de um lugar que nem ela sabia que existia. Ao sair para a varanda, deixou que o vento brincasse com seus cabelos. Fechou os olhos. O ar cheirava a chuva distante e a possibilidades. Sabia que haveria desafios. Contas a pagar, olhares curiosos, a solidão que às vezes apertava o peito como um punho. Mas pela primeira vez em anos, não tinha medo, porque agora ela sabia seu valor. E nada, nem Andrei, nem Galina Petrovna, nem o passado poderia tirá-lo dela.